Esse vai contar aí. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Cláudio e o Ricardo vão tocar a música do nosso mentor Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para fazer a leitura da página e a prece. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódio Diário, psicografado pelo querido Divaldo Franco, e o espírito é a Joana de Ângeles. E o título é Meditação. Reserva-te alguns minutos para meditação antes de tomares atitudes e de assumires compromisso. Os melhores conselhos que receba são guias e não soluções. Os teus problemas pertencem-te a ti e cabe a ti solucioná-los. Transferir responsabilidade para os outros é fugir ao seu dever. Como não é justo que te acredites responsável por tudo, também não é correto que culpe os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcancem. A renovação moral é um compromisso para já e não para a oportunidade. Cada vez que adie a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e mais difíceis. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam na sua mente. Aclima-te ao silêncio interior. Ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. No dia a dia, aprenderás a te encontrares, se o intentares sempre. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e cheios de oportunidades para elevação pessoal. Ganha cada momento, fazendo uma após a outra cada tarefa, e terminarás a jornada em paz. Reflexiona, portanto, antes de agir.
para que, arrependido, não venhas a meditar somente depois. Então, a mensagem, né, é bastante profunda, embora bem curtinha. Né? No momento em que estamos aborrecidos, que estamos sofrendo o ímpeto de se manifestar, medita, mentaliza a espiritualidade, pede ajuda, para que a gente não faça nada que vá se arrepender depois. Então, meditar depois não é o melhor conselho, é melhor meditar antes. Tudo que a gente faz no ímpeto da emoção, na maioria das vezes a gente acaba se arrependendo, especialmente quando é uma reação a alguma coisa que não nos agrada. Então, que a gente possa levar essa mensagem tão curtinha, mas tão profunda para cada dia de nós, para cada um dos nossos dias. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao Pai amado, ao Pai de infinita misericórdia, por Ele nos conceder esse dia. Muitos de nós passamos dias difíceis, passamos por dificuldade, de angústia, de tristeza, de aborrecimento, de insatisfação, de problemas às vezes profundos, mas o Pai nunca nos desabandona. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas para nos receber como um grande hospital de almas e para nos acolher como uma grande escola, onde traz para cada uma das nossas reuniões, nos traz um pouco daquele conhecimento que devemos adquirir para compreendermos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, aquilo que acontece com a nossa vida e a gente às vezes não compreende. Obrigado, Senhor, por esse momento abençoado na Tua casa. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco nesse banquete de almas. Obrigado, querido Germano, pela direção dessa casa de Deus, pelos cuidados com cada atividade realizada nessa casa, pelo cuidado de cada um dos trabalhadores encarnados e dos trabalhadores desencarnados também. Agradecer essa legião de irmãos desencarnados que trabalham nessa casa sem que a gente enxergue com nossos olhos, mas que são mensageiros divinos, são verdadeiros mensageiros de Deus, que cuida de cada um de nós encarnados e desencarnados, que cuida do nosso ambiente, que prepara essa casa de Deus, esse grande hospital de almas, para socorrer tantos aflitos que não tem mais o corpo. Pedir essa legião de benfeitores de Deus, que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir a nossa querida irmã Regina, que fará o uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar nos nossos corações e um pouco daquilo que precisamos exercitar a cada dia. E assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a nossa irmã Regina vai trazer aí o tema, o bem. O bem. Né? Boa noite, meus irmãos. Boa que a paz de noite. Jesus esteja em nossos corações. Quem está aí atrás está me ouvindo bem? Bom, se eu estiver abaixando a voz, levanta o dedo que eu já sei que eu tenho que aumentar, tá? Porque eu já tenho o tom mais baixo mesmo. Então, estamos no mês de setembro, hoje é dia 4, início do mês, né? O mês de agosto já foi, com muita gratidão por tudo que aconteceu, coisas boas e não tão boas. É importante que a gente tenha sempre essa gratidão, faça essa reflexão e tenha a intenção de que o mês que vem, que está chegando, né, que já está aí, seja o melhor possível para cada um de nós, dentro das suas atitudes, das suas ações, dentro da sua vida, né? E nada melhor do que trazer esse tema, o bem. O mês de setembro é um mês emblemático,
porque é um mês de uma campanha muito importante que não deve ser especificamente no mês de setembro, que a gente tem que olhar para isso 365 dias no ano, que é o Setembro Amarelo, que é uma campanha de combate ao suicídio e, por tabela, ao bem-estar e a questão das doenças mentais e tudo mais, né? O Setembro Amarelo surgiu lá nos Estados Unidos, não sei se década de 80 e 90, um rapaz que tinha, acho que era um Camaro amarelo, e ele se suicidou. Então a família, a partir daí, começou a fazer essa campanha, sempre em setembro, para que as pessoas pudessem se conscientizar, ajudar, olhar, porque muitas vezes a pessoa está bem, está sorrindo, e no fundo, ela não está. Muitas vezes a pessoa só quer que você dê um bom dia, aperte a mão, olhe no olho, a escute um pouco, e isso faz parte do bem, né? Do homem de bem. E eu trouxe como base a música O Bem de Arlindo Cruz. Arlindo Cruz desencarnou há mais ou menos um mês, se eu não me engano foi no dia 8 de agosto, e ele era um grande artista, um grande artista, uma pessoa precursora, além do seu tempo, com inúmeras músicas lindas, músicas engraçadas, alegres, mas músicas que trouxeram muitas verdades, onde ele foi um cara batalhador pelas minorias, contra o preconceito, e tem, né? O legado dele continua aí com todos os artistas, com a família, com o filho, muitas músicas lindas, maravilhosas. Ele ficou muitos anos internado, sucumbindo em estágio terminal, e com certeza, provavelmente já está sendo de alguma maneira amparado pela espiritualidade, e em breve, em algum momento, reencarnará para continuar a cumprir sua missão. Não cabe aqui, né, julgar como que cada um age, isso não é do bem. Cada um colhe aquilo que planta, né? Aquilo que está plantando e suas ações, o que está fazendo. Então a gente vai ver pedaços aí da música dele e vocês vão ver que tem tudo a ver com a nossa doutrina, com o amor, com o espiritismo, né? Então esse é o estudo, né? Eu fiquei pensando, como sempre, eu vou pensando umas semanas antes, aí sempre aparece alguma coisa e que dá um insight, e eu sempre falo, o tema então é esse. E aí, o que significa bem, né? No dicionário do Oxford Language? É um substantivo, é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. E uma definição dentro da ética, conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer de indivíduos ou quer da comunidade. Vejam, meus irmãos, são duas definições muito parecidas: aprimoramento, progresso individual e coletivo, aperfeiçoamento moral, individual e comunitário e coletivo. Isso tem ou não tem a ver com a nossa doutrina? Né? Isso nos lembra o quê? Dentro da nossa tão rica doutrina. O homem de bem, né? O homem de bem. Isso aí. A reforma íntima, que a gente precisa sempre melhorar, né? E o bem é um caminho, né? Então, eu sempre gosto de trazer aí a morfologia da palavra, a definição, porque eu acho que ajuda a ilustrar o que a gente está trazendo para refletir, para que todos nós possamos refletir, né? Então, essas palavrinhas que eu destaquei aqui são palavras que a gente encontra no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na nossa literatura, no Pentateuco, em outros livros aí, né? Tanto espíritas quanto não espíritas, enfim. E qual é o oposto do bem? O mal, né? O mal é o oposto do bem. E o que é o mal aí? Eu peguei uma definição lá da Wikipédia. O mal é do termo latino malo,
geralmente se refere a tudo aquilo que não é desejável ou que deve ser destruído. O mal está no vício em oposição à virtude, né? E na nossa doutrina temos que seguir os conceitos de Deus. E o mal não faz parte, né? Da doutrina, de tudo que Jesus trouxe para nos ensinar, mas é interessante a gente refletir sobre isso. Ele fala, o mal está nos vícios, seja ele qual for, está em tudo que é exagerado, né? Está nos maus hábitos, e é o contrário aí das virtudes, a benevolência, a empatia, o amor, a alegria, o acolhimento, o apoio, né? A solidariedade, a caridade. O papel do bem como força iluminadora e protetora que ilumina o sorriso e dá abrigo, funcionando como um verdadeiro amigo que estende a mão. Então a música O Bem, eu imagino que é uma canção que celebra o bem no mundo. Esse é o início dela. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo e quem dá o abrigo é quem estende a mão. E aqui fala de solidariedade, de bondade, fala de empatia, de acolhimento, esse início da música, fala de caridade, tudo próximo, que tem da nossa... Amor ao próximo, tudo que tem na nossa doutrina. E aqui explica um pouquinho o papel do bem como uma força iluminadora e protetora. Quando a gente faz o bem ao outro, seja numa palavra, seja numa ajuda material, seja numa informação, seja ajudando de alguma forma, a gente tem essa força iluminadora, tanto para a pessoa e mais ainda para a gente. E é preciso fazer de coração, né? De coração. Essa união, esse bem tem que ser do coração. Nada de interesse. Porque quando é interesse, vai para o lado do mal, né? Não vai para o lado do bem. Então vamos ao Livro dos Espíritos, a questão 629. Então Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar à moral? Porque o bem tem tudo a ver com a moral, né? O mal é o amoral. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então a moral tem essa prerrogativa, é uma conduta que distingue o que é o bem e o que é o mal, né? Funda-se na observação da lei de Deus, das leis morais de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Ora, aqui nessa parte se conduz bem, né, numa direção boa, correta, quando faz tudo tendo em vista o bem, como propósito e como causa o bem, para o bem de todos. Então está lá na definição que a gente leu do dicionário, que é o bem, né? Quando você faz algo de bom, de melhor, de ajuda para você, isso reflete para todos. E a 636, o Kardec pergunta aos espíritos: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E aí os espíritos vão e respondem, porque Kardec sempre vai querendo confirmar, né? Confirmar, ele pergunta a mesma coisa de várias formas, várias vezes, né? E às vezes a gente tem algumas respostas que alguns espíritos até já falamos sobre isso. A gente ficava, acho que, meio irritado com ele. Tanto que ele, né, perguntava a mesma coisa várias vezes. Então, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? É a mesma coisa para todos? A lei de Deus é a mesma para todos, porque Deus é bom o tempo todo. Deus não distingue nenhum de nós. Então, tudo é a mesma coisa para todos. O amor dele, as leis dele são as mesmas para todos os seres humanos. Mas o mal vai depender principalmente da vontade de quem quer fazê-lo. Porque nós temos o quê? Mesmo tendo as leis de Deus, mesmo a gente precisando segui-las, o que Deus nos deu? O livre-arbítrio. Para que a gente possa decidir o que a gente quer. Se a gente quer agir pelo bem ou se a gente quer agir pelo mal. Não é verdade? Então, o bem é sempre bem e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem,
A diferença está na responsabilidade. Cada um é responsável pelos seus atos, por aquilo que faz. Eu sempre brinco e digo, né? Ah, a culpa é sua, a culpa é do fulano. Não, culpa é coisa de criança. É responsabilidade. Essa responsabilidade é do Ricardo, essa é do Giovan, essa situação é minha responsabilidade, eu vou resolver. É assim que a gente age como pessoas de bem, dentro dessa lei de Deus. O Giovan até leu na página da abertura, porque realmente nada é por acaso. Quando ele teve, eu marquei algumas coisas, transferir responsabilidades, né? Não podemos transferir responsabilidades daquilo que a gente faz. A renovação moral é um compromisso que a gente tem. Então, o bem faz muita parte, ele tem um peso muito importante nessa renovação moral, né? Depois eu vejo mais alguma coisa que possa encaixar aí, mas encaixou bem isso. Então, até aqui alguma dúvida? O bem e o mal vai depender de cada um, escolher o que quer fazer, né? A moral tem a ver com o bem e com o mal também, ela fundamenta-se na lei de Deus, e é o que... O grau da responsabilidade. Pode falar ali? Hã? O grau da responsabilidade. O grau da responsabilidade. Voltar lá, então. Para ficar bem claro. Ah, tá. Então, ele faz essa pergunta, né? O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Então, aqui no final, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Eu entendo aqui como cada um assumindo a responsabilidade por aquilo que faz. Não é problema do outro se alguma coisa deu errado ou se eu agi de uma forma que não foi boa. Né? E aí, na medida que a gente vai evoluindo, vai se conhecendo, vai estudando, vai aprendendo, vai seguindo as leis de Deus, a gente entende mais. Esse grau de responsabilidade ele vai se elevando e a gente vai tendo mais consciência do bem. Né? Eu acho que é responsabilidade maior ainda. Cada vez mais, né? Às vezes a gente não brinca e diz a ignorância é uma bênção, né? Agora que eu já sei um pouquinho, olha a responsabilidade que eu tenho em relação, né, a tudo isso. Eu sempre digo aqui que quando eu preparo algum estudo, seja para cá, seja para qualquer lugar que for, seja para uma aula, enfim, a pessoa mais privilegiada sou eu. E eu fico, né, atenta, porque aí eu estou interiorizando mais ainda a doutrina, e aí a minha responsabilidade em agir dessa forma se torna cada vez maior. Mas eu sou um ser humano e que erro pra caramba. E vou me punindo, né? E vou analisando. É o que também foi falado, o Giovan falou na página de abertura. É conversar, né? É refletir, é se ouvir, é entender por que você agiu dessa forma, conversar com você mesmo, prestar atenção, o que você precisa melhorar. Isso dá trabalho, às vezes dá preguiça, né? Mas a gente só vai melhorar e só vai entender essa responsabilidade na medida que a gente trabalhar o autoconhecimento, que a gente se entender e criar novos hábitos. E terça-feira a Maeli muito bem falou sobre isso, né? Até lembrei qual foi o tema dela, já esqueci. Se encontrar, alguma coisa assim, né? Transformarmos. Se transformar. Então, aqui, na medida que a gente vai entendendo, amadurecendo, a gente vai se transformando e vai entendendo que é melhor ficar no bem do que no mal. E aí tem uma outra parte da música. No mundo de armadilhas e pecados, armado, tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado e amado e endeusado quem é o traidor. E o bem é para acabar com o desamor, né? Então aqui é o mundo, a gente está passando por momentos bem desafiadores. A gente sabe que é preciso, a gente precisa ter paciência, calma, responsabilidade para separar o que não está bom do que pode melhorar. Mas a gente se preocupa, a gente tem medo de andar nas ruas, a gente se preocupa com o mundo, com as guerras, com os conflitos, com os dirigentes, com os líderes, trabalhando essa questão aqui
de serem endeusados quando estão fazendo o mal, né? Mas só que o bem é para acabar com o desamor. Ontem aqui no estudo do livro dos médiuns, o Cris surgiu um assunto e o Cris estava falando que a gente não pode ter medo. A história era essa, medo de ir à rua, porque toda hora estão assaltando, a gente de moto, por aqui realmente está bem desafiador a situação aqui, né? Enfim, mas está no Rio inteiro. E só que a gente não pode deixar o medo paralisar, né? A gente precisa sair, a gente precisa estudar, trabalhar, fazer compras, se divertir, né? E aí vem a questão da fé e da gente estar vibrando sempre no bem, porque tudo é energia, nós somos energia, né? Então é preciso que a gente vibre no bem, tenha pensamentos positivos, não deixe que pensamentos ruins tomem conta, porque aí você começa a sentir tristeza, angústia, amargura, ansiedade, medo, e aí isso reflete nos seus atos, né? Faz você ficar depressivo, faz você querer ficar só dentro de casa, e aí isso vai se transformando numa bola de neve, e daqui a pouco, quando você vê, você está enclausurado, sem conseguir sair. Por isso que temos tantas, milhares de pessoas com síndrome do pânico, ansiedade, burnout, porque aí você vai querer compensar de outra forma. Uns comem demais, outros bebem demais, outros querem trabalhar exageradamente, né? Ou home office, ou no seu trabalho, e aí quando vem estão doentes, né? E por isso que agora a gente tem uma lei aí que entrou em vigor, onde todas as organizações públicas ou privadas precisam, obrigatório, cuidar da saúde mental dos seus servidores, dos seus colaboradores, porque o INSS está com milhões de pessoas afastadas por essas questões, que veio a reboque da pandemia também, tudo isso, né? Então isso é bem... Quem não conhece alguém aí que vive depressivo, chorando, que não sai de casa, ou que tem síndrome do pânico, que não consegue, né, falar, que só chora. Eu mesmo, em vários momentos, já me senti tanto assim, de vez em quando ainda me sinto. Então, ele fala isso, né? O bem é para acabar com o desamor. Aqui é uma foto lá não é aquela guerra lá da Rússia com a Ucrânia, né? Lá na Ucrânia. E aí a gente traz essa parte da música para isso aqui. O princípio universal da solidariedade está presente em quase todas as tradições religiosas. Todas as religiões que existem no mundo, elas trabalham, de certa forma, a solidariedade e o amor, cada uma com seus dogmas, cada uma com seus preceitos, com seus pressupostos, com seus postulados, com seus rituais, né? Mas enfatizam o bem, o amor ao próximo, o cuidado mútuo com a base da convivência harmoniosa. O cristianismo fala muito, dentre outras coisas, em amor. O judaísmo tem o tzedakah, que é a justiça solidária. O budismo, o karuna, que é a compaixão. O hinduísmo, o dharma, que é dever de servir e proteger a vida. E eu ouso em dizer que o espiritismo traz a caridade, o amor, a fé, a filosofia, a reencarnação. Não sei se vocês concordam. Isso aí fui eu que fiquei pensando, eu quero destacar sim. E o que o espiritismo traz? Ele traz também justiça, ele traz também compaixão, mas a gente tem, né, fora da caridade não há salvação, como uma das nossas máximas, né? O amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Achei interessante isso quando eu... Só faltou aí o esclarecimento. Hã? Só faltou aí o esclarecimento. Esclarecimento de quê? Tudo, da vida futura, da vida atual. Mas é a reencarnação, ela botou ali a reencarnação. Opa! Eu botei reencarnação aqui na nossa. Filosofia, reencarnação, né? Caridade, amor, fé. Tem filosofia, tem reencarnação, tem ciência, né? Tem o raciocínio lógico, né? Para explicar tudo o que aconteceu e que acontece. Concorda, Ricardo? Não, concordo, porque a gente sabe que muita gente passa a acompanhar a doutrina e passa para o espiritismo e fala que pastor, numa determinada
na igreja, ou o padre, não consegue esclarecer. Você chega, o que isso é assim? É a vontade de Deus. Né? Então é milagre. Exatamente. E você pega a luz do Espírito, você vai lá no livro dos Espíritos, esclarece tudo. Tem tudo lá explicado. explicado. O esclarecimento acho que é fundamental. É isso que... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tantas pessoas que ouço dizer, poxa, eu me encontrei a doutrina que ela me esclareceu coisas que as outras não conseguem. Com todo respeito a todas elas, né? Mas é dessa forma. É isso aí. Até isso esclarece, né? O fato de você respeitar as outras. Hã? Até isso você esclarece, é o fato de você respeitar as outras. É isso aí, é verdade, porque algumas não se acham soberanas, né? E religião foi criada pelo homem, porque Jesus não veio trazer religião nenhuma. Ele veio trazer a mensagem de Deus através do amor, da caridade, da paciência, né? É isso aí. Vamos ver o que mais. O bem está relacionado à virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem do bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 8. O homem de bem tem essas e muitas outras habilidades, né? Por que existe, então, o mal no mundo? Né? Por que Deus não deixou só o bem? Por que tem o mal? Então está lá no Livro dos Espíritos, questão 629. Os espíritos foram criados, no primeiro momento, simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, o livre-arbítrio. Tanto pior para ele se torna o mau caminho. Quanto mais fizer o mal, milhões de reencarnações você vai ter que ter para que você possa espiar, provar, pagar, né? Para ver se você consegue entender que o caminho não é o mal. Então, a peregrinação será mais longa, cada vez mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Então, ele faz algumas analogias, né? Algumas comparações, né? Se não tivesse a montanha, como é que o homem ia aprender em algum momento que ele teria que subir ou descer? Como é que ele ia conseguir se desenvolver, trazer o progresso e fazer, por exemplo, um trem subir, descer, dobrar, né? Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. Então, todos os obstáculos, todas as situações desafiadoras que a gente passa, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, nunca passei por isso. Mas aí se vier numa próxima vez, você já sabe mais ou menos qual é o caminho das pedras. Você já sabe mais ou menos como resolver aquela situação, né? Como passar por aquele momento. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Então é preciso conhecer o bem e o mal, né? Quantas vezes a gente aconteceu alguma coisa de mal, né? Com a gente. Ou porque a gente foi responsável, ou porque em algum momento, em algum lugar, você sofreu algum tipo de violência, ou até mesmo uma discussão,